A gente traz aqui ainda de quem que vai estar, então, lá no dia 2 de março, coração do brasileiro vai estar a milhão e a gente vai ver essa disputa envolvendo, então, de melhor filme, disputando com Ainda Estou Aqui. A gente vai ter o Anora, O Brutalista, que está sendo muito aclamado pela crítica também, trazendo também o Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Emília Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked disputando aí nessa categoria de melhor filme. Depois a gente traz a listinha também de quem vai estar com ela ali também na disputa de melhor atriz e também de melhor filme estrangeiro. Muito importante aqui a gente registrando no nosso Wall News. O All News que está de volta agora com todo mundo da nossa audiência junto, televisão, YouTube, a gente se juntando e também somando convidados aqui no nosso programa para repercutir esse momento histórico do filme Ainda Estou Aqui. A gente que, é claro, já foi mandando mensagem para todo mundo que estava no filme, analistas, pessoal para vir compartilhar um pouquinho da alegria e também os bastidores. Quem vai se conectando com a gente aqui agora é o Dan Stubach, que está lá no filme, representa um grande amigo do Rubens Paiva na trama, ele que inclusive estava ali justamente envolvido no momento, nas movimentações que levaram o Rubens Paiva a começar a ser olhado ali pelas forças, pelas autoridades antes de ser levado. Dan, conta pra gente como é que você recebeu então essa notícia dessa já vitória, né? A gente pode dizer tripla do Ainda Estou Aqui no Oscar, como é que os grupos de vocês aí estão repercutindo isso tudo? Um bom dia para você. Bom dia, Natália, Josias, Roberto, Leonardo, tudo bem com vocês? Prazer também estar aqui. Estou emocionado, sabia? E vendo vocês falando, ficando mais emocionado, de uma maneira diferente que fiquei das outras vezes, porque eu acho principalmente a indicação de melhor filme, que me pareceu a mais surpreendente, uma celebração definitiva, né, da trajetória desse filme, que em si é um filme, digo, o que o filme tem conquistado e a sua trajetória, a sua história, como ele foi feito, e as enormes coincidências que ele tem, que se não fossem da vida, a gente não acreditaria, né, Roberto? Seria um roteiro muito óbvio, você colocar um filme que fala da ditadura nos dias de hoje, você falar, né, Leonardo, de um filme que tem a atriz indicada, ganhadora do Globo de Ouro, e indicar ao Oscar, quando foi só sua mãe que conseguiu isso anteriormente. Josias, quantas outras coincidências a gente tem incríveis nessa trajetória. O Marcelo ser vizinho do Walter, que um dia se torna cineasta e ele escritor, para poderem contar essa história. Tantas e tantas coincidências no Brasil de hoje. Celebra a humanidade e o talento de quem fez, né? Digo, principalmente, claro, o Walter, Fernanda, todo o elenco, mas os técnicos e todas as pessoas envolvidas. Celebra a nossa história, celebra a verdade, celebra o Brasil que a gente foi, e o Brasil que a gente queria ter sido, e o Brasil que a gente é, e o que a gente pode ser. Poxa, são tantas coisas, e para Nanda, que coisa incrível, porque não é fácil. É só a gente ver as atrizes que ficaram de fora pela sua força, sua popularidade, seu poder e seu talento, e poxa, celebra o talento dela e a capacidade que ela teve de divulgação, né, Roberto? A gente sabe que não é fácil participar de tantos programas que ela participou sempre com inteligência, elegância, clareza, falando do trabalho dela, do país, do filme. Acho absolutamente incrível. Então, recebam o meu obrigado, não só vocês, mas todo mundo que está nos assistindo e que celebra e acredita no cinema nacional e na cultura. Não, importante, É muito impressionante, né, como esse filme transformou tragédia em cultura, né? E deu ares muito sensíveis a uma tragédia, transformou a historiografia, reviveu a historiografia brasileira, né? E o que eu queria lhe perguntar em função da quantidade de pessoas que foram e ainda irão ver este filme, se deslocaram para ir ao cinema, numa fase em que o cinema estava em baixa e tal, você acha que esse filme furou a bolha, por assim dizer? Ele conseguiu atrair, mesmo aqueles brasileiros que estavam meio anestesiados e imaginando que o Brasil não tinha história e era possível tratar como algo normal
pessoas que enalteciam a ditadura, como se o passado não existisse. Você acha que o filme furou a bolha? Acha que ele pode representar, eventualmente, uma virada de página, ou o início de uma virada de página? Furaram-se algumas bolhas, mas restam outras, né? O amor, o talento, a cultura é capaz de furar diversas bolhas, mas há uma bolha da estupidez que ainda não foi furada. Pelo contrário, para que ela continue existindo, ela é reforçada o tempo inteiro, seja com argumentos dos mais absurdos, né? Mas acho que sim, Josias. Acho que gente que não ia ver cinema brasileiro foi, acho que gente que não acreditava no cinema brasileiro foi, acho que a bolha internacional das pessoas que não se interessavam pelo cinema brasileiro ou não davam tanta bola foram ver, o filme está sendo visto no mundo todo, né? Recebo mensagem de Nova York, Paris, Portugal, onde o filme estreou recentemente e as pessoas estão indo ver. Acho que sim, mas talvez a bolha mais importante, pelo menos para mim, é a nossa aqui, local. A nossa do X, a nossa bolha do dia a dia, que a gente lida no nosso dia a dia. São as nossas bolhas que precisam ser quebradas, as bolhas do seu grupinho que só diz aquilo que você já sabe, já acredita e que você só quer ouvir, que questionam coisas históricas absolutamente evidentes. Então eu acho que o filme, para essas pessoas e para o Brasil de hoje, questiona e provoca a nossa realidade a ser melhor, a gente ter mais diálogo como sociedade, né? E entender que muitas dessas bolhas só servem para si mesmas, né? E não para o país. Então, e não para a cultura. Agora, esse é um papel da cultura: provocar, dilacerar certezas, né? Para que as pessoas se entendam de uma maneira mais verdadeira. Com certeza, é muito importante a gente ver o papel da cultura já nessa trajetória toda, desde o começo da campanha do filme, né, Dan? Como é que você viu toda essa movimentação crescendo lá, desde a época das gravações? Como é que foi o clima ali, essa construção, até como a gente destacava aqui já no começo do programa, no começo do anúncio, a construção da sensibilidade do filme, né, de conseguir tratar ali de forma tão delicada, um momento tão cruel, tão difícil. Como é que foi ali no bastidor com vocês a criação do como contar essa história para a construção agora dessa campanha aí tão potente que a gente está vindo conquistar o mundo? Eu estava pensando aqui sobre o que o Josias me perguntou, né? Se eu não estava sendo muito, como é que se fala, abstrato, mas é que para mim essas coisas são muito óbvias e concretas, né, Josias? Não sei o que vocês acham, o Leonardo está sempre falando disso também, mas digo, talvez esse seja o único país onde há pessoas torcendo contra um filme ou contra as pessoas que fizeram o filme porque elas são artistas, né? E esses artistas têm o que provar que têm direito à sua existência, direito ao seu trabalho, enfim, e direito a essa provocação, que isso é saudável para a sociedade. Mas, falando de uma coisa mais leve e divertida, a filmagem foi muito boa, porque ela era muito concentrada no trabalho, na filmagem, no dia a dia, né? Principalmente por causa do Walter. O Walter é um cara muito carinhoso e muito concentrado, muito talentoso, sabe muito bem o que quer. Então você tinha aquele clima de filmagem. Eu e o meu... Tenho um problema com esses fones aqui, eu fico morrendo de medo de cair se vocês deixarem de me ouvir. Mas enfim, então era muito concentrado, assim, o momento da filmagem, muito voltado para aquilo, né? Isso para todo mundo, não para nós, atores e para os técnicos. Tinha um clima de que todo mundo queria fazer o melhor possível sempre, sabe? E tinha-se uma noção, inclusive a gente falava sobre isso, de que nós estávamos fazendo algo especial. Não tinha noção que ia para o Oscar, que o Globo de Ouro, tudo mais, mas que aquela obra ela tinha uma força, que ela podia ir longe, que ela era bonita, que ela era verdadeira, necessária, importante para a gente que estava ali. E que todos estavam muito felizes e honrados de estar ali, né? E o convívio, a gente se conhece há tanto tempo, somos poucos os atores todos se conhecem de alguma maneira, né? É uma turma, é uma Kombi divertida. E eu conheci a Ana, enfim, a gente se conhece, daí a gente brincava muito, falava muito da dieta, né? Nada falava direto da dieta que ela fez, porque ela emagreceu, então a gente falava disso. Eu brincava muito com ela, tinha a comida lá, né? Tinha o catering, então a gente brincava que podia comer, que não podia comer. E depois disso já falava de yoga, eu falava do dia a dia que é exaustivo de uma filmagem, brincávamos muito. Eu até lembrei disso outro dia, alguém que me lembrou do filme, eu não sei porquê, eu começava a falar com ela, às vezes em castelhano, falava, vamos Nandinha, vamos lá, vamos fazer esse filme aí, vamos fazer acontecer. Aí ela brincava comigo também disso,
Celta falava de futebol, falando do São Paulo dele, eu do meu Corinthians. Foi tudo muito bom. Tudo muito bom. O Walter do Botafogo dele. Tudo muito humano, sabe, Natália? Tudo muito sem pretensão. A gente conhece as pessoas, às vezes, sabe que elas têm muita pretensão, e talvez as pessoas envolvidas nesse filme tivessem todos os motivos do mundo para serem pretensiosas, porque são vitoriosos no que fazem, né? Mas foi tudo muito legal, muito humano. Foi um dos filmes mais humanos e sinceros que eu já trabalhei pessoalmente. Dan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, além de ator, você é diretor de teatro, né? Você participa ativamente da produção cultural brasileira. Qual que é o impacto? A gente sabe da dificuldade de produzir arte e cultura no Brasil, né? A gente sabe que governos das diferentes colorações ideológicas acabam muitas vezes jogando contra, não entendendo, na verdade, a política, quando eles mesmos não se tornam entraves para o desenvolvimento de políticas, né? O que é a indicação de um filme produzido no Brasil para 3 categorias, inclusive a principal categoria do principal prêmio do cinema internacional, pode ajudar no curto e no médio prazo para a indústria cinematográfica brasileira? Pode ajudar muito, traz visibilidade internacional e nacional para que as coisas sejam feitas. Léo, qualidade, ela existe, mas ela muitas vezes vem da quantidade, né? Mais gente precisa fazer filmes, mais gente precisa produzir, precisa fazer peças de teatro, precisa escrever livros, a gente precisa ter uma produção maior para que tenhamos mais coisas boas, né? O Ainda Estou Aqui, ele é uma exceção, não só pelas pessoas envolvidas, mas por diversas outras questões que trouxe a possibilidade dele ser feito, né? Mesmo com as pessoas envolvidas, ele demorou muito para ser feito. Que mais filmes sejam feitos a partir desse estímulo, dessa visibilidade, é algo muito importante para o cinema e para a cultura brasileira. O Brasil é um dos únicos países no mundo onde você precisa, de alguma maneira, argumentar que cultura é importante. E isso é absolutamente ridículo, né? Essa discussão é absolutamente retrógrada, antiga. Esse discurso de que os artistas são, de alguma maneira, bandidos, ladrões, que usurpam do poder público para construir a sua história, é um discurso para matar ideologia, para matar discurso, porque não tem sentido algum em nenhum outro lugar do mundo. Eu acredito que é muito importante, sim, e que é uma pedra que se joga no lago, né? E vai fazendo várias ondas, e que essas ondas cheguem. Não porque hoje a gente tem determinado governo, ou porque daqui a pouco a gente vai ter outro, mas que seja uma política de Estado ter cultura apoiada no país. Porque a cultura é importante para a gente contar, revisitar e aprender com a nossa história, né? E ser provocado o tempo todo para aquilo que a gente é e para aquilo que a gente quer ser. O Paulo Otran falava isso. Você falou de teatro, eu fazia apelo com o Paulo. O Paulo falava, as pessoas vêm aqui para lembrar de quem elas poderiam ter sido. É isso em todo lugar do mundo que se preste. E já foi aqui e pode continuar sendo aqui. Eu acho que esse filme, ele traz muito, cara. Ele traz muito. Porque são muitas coincidências, como eu falei antes. Mas a mais louca delas é a questão da ditadura e do diálogo e da liberdade. Isso ainda ser importante, ainda ser absurdamente importante se dizer que é importante. Nada é coincidência, tudo é coincidência nesse mix aí. Te respondi, Léo. Né, Dan? Te respondi, cara. Claríssimo. Porque vou só aproveitar, pessoal. É muito louco a situação de ator no Brasil, né? De um tempo para cá, cara, é muito louco você ter que encontrar pessoas e provar que a sua profissão, que ela merece existir, que ela tem sentido. Isso nunca... Acho que nenhuma outra geração passou por isso antes. Nem na época da ditadura, inclusive. Mas, perdão, já vi imagens, acho que tem alguém bacana daqui a pouco que vai entrar aí. Com certeza, a gente com um timaço aqui, Dan, mas muito importante suas colocações com a gente aqui no programa. Vou só aproveitar para chamar quem está com a gente na TV para um rápido intervalo.
E aqui no YouTube a gente vai seguindo com o nosso timaço nas análises, já te agradecendo, Dan, por essa questão tão importante, não só de coincidência, quase que destino e construção, com muito trabalho ali, muita oportunidade envolvida também, né, Dan? Inclusive, que você provavelmente nem sabe, mas a primeira vez que eu falei num microfone na minha vida, ao vivo, foi você que colocou o microfone. Eu era estagiária na CBN, naquela maluquice toda do fim de expediente lá, a primeira